Fala, meu povo! E aí? Vamos continuar? Então tá. Semana retrasada nós começamos a falar de estrutura atômica. Lembram disso? Estrutura atômica, que a ideia de átomo ela foi dada em século IV a.C. por dois filósofos. Bom, então foi que o átomo seria uma partícula extremamente pequena e indivisível. Bom, aí os dois filósofos eles chegaram a essa conclusão e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo durante quase 2000 anos. Mais ou menos em 1800 alguma coisinha, John Dalton vai lá e, poxa, vou escrever essa teoria. Ninguém escreveu, eu vou escrever isso. Então, John Dalton vai lá e escreve, ele, que a gente chama, enuncia, né? Ele vai lá e enuncia a teoria e diz, realmente os átomos são indivisíveis, maciços, esféricos e indestrutíveis. Criou-se a primeira teoria atômica. Aí continuaram as pesquisas, os avanços tecnológicos, né? A curiosidade do homem foi crescendo e ele foi começando a misturar compostos daqui, compostos de lá, e as coisas começaram a surgir. Nesse meio tempo, descobriram que existiam partículas elétricas negativas dentro do átomo, que chamaram de elétrons, e que essa massa seria positiva, mas não deram nome. Passou mais uns 10 anos, veio a terceira teoria atômica, teoria de Rutherford, que a gente usa até hoje. Né? Então, a teoria de Rutherford diz que o átomo ele é dividido em núcleo e eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Os prótons são positivos e os nêutrons não têm carga. E na eletrosfera estão os elétrons com carga negativa. Bom, enquanto um próton é do tamanho dessa caneta e o nêutron é do tamanho de uma caneta igual, faz de conta que essa também é igual, né? Um elétron é 1836 vezes menor do que um próton. Então, o elétron é extremamente pequeno. Então, um átomo, ele não perde e não ganha prótons e nêutrons. Ele só perde e ganha elétrons. Bom, isso que eu falei foi uma revisãozinha da matéria do dia 16 de junho, quando a gente começou a falar de estrutura atômica, tá? Então, por exemplo, o homem, quando começou a pesquisar a bomba nuclear, é que ele começou a alterar o núcleo do átomo. Porque até então, o átomo só perdia e ganhava elétrons. Quando você irradia energia e radiação a um átomo para que ele possa liberar prótons e nêutrons e se transformar em outro átomo, essa transformação gera tamanha energia e calor que é a bomba nuclear, tá? Isso vocês vão estudar só no terceiro ano, radioatividade, tá certo? Então, já que o átomo só perde e ganha elétrons, vamos falar sobre eles. Eles são os íons, tá? Só para lembrar, número atômico é o que mesmo? Representado pela letra Z, é a mesma quantidade de prótons que estão no núcleo, certo? O número atômico é o que? É a posição do elemento lá que ele ocupa na tabela, beleza? O que é a massa de um átomo? A massa é a soma de quem está no núcleo. E quem está no núcleo? Prótons mais nêutrons, isso aí. Então, os elétrons girando ali, se o átomo é neutro, número atômico, prótons e elétrons são iguais. Agora, se se o átomo vai perder ou ganhar elétron para se transformar em íon, é aí que você tem que entender. Então, vamos lá. Cátions e ânions. Quem são cátions e quem são ânions? Bom, um átomo só pode perder e ganhar elétrons, foi isso que eu te falei. Transformando-se em um cátion ou ânion. Ou seja, o núcleo nunca é alterado. Tudo isso aí eu falei pra você. Você tá lendo uma coisa que eu já te falei. Beleza? Então, o que é um íon cátion? Um íon cátion é quando ele perde elétrons. Qual é a carga do elétron? A carga do elétron é negativa.
Se ele perde elétrons, e prótons e elétrons são iguais, o átomo é neutro, o átomo neutro, prótons e elétrons são iguais. Se ele tem 12 prótons, ele tem 12 elétrons. Mas aí ele perdeu um elétron. Por quê? Porque ele perdeu. Ele não pode perder um próton, ele pode perder um elétron. Tá, ele perdeu um elétron. Então ele fica com 12 prótons positivos e 11 elétrons negativos. Então ele fica com uma carga no somatório aí positiva. Fica sobrando prótons. Entendeu? Então, ó, quando um átomo perde elétron, ele fica com excesso de prótons, que é positivo. Logo, a sua carga é positiva. Então, é isso que eu te expliquei aí, assim, grosseiramente. Como assim? Olha aqui, ó. Eu tenho sódio, 23 e 11. Tá, mais um. O que é o 23? 23 é o maior número, é a massa. A massa é a soma de quem está no núcleo. Prótons mais nêutrons. Muito bem. Z é o número atômico. Bom, então se Z é o número atômico, próton também é 11. Né? Se Z é o número atômico é 11, próton é 11 também. E elétrons? 11 também. Poxa, mas tem uma carga aqui em cima. Essa carga de mais não é que ele está ganhando. Essa carga aqui só apareceu porque ele está com excesso de prótons. Porque, na realidade, ele perdeu elétrons. 11 menos 1 dá quanto? 10. Então, agora ele tem 10 elétrons. E os nêutrons, como é que eu acho? Massa menos próton dá o nêutron, 12. Então, vamos lá. Carga positiva significa que ele tem que perder elétrons. Porque ele está com excesso de prótons, que são positivos. E o que é um íon ânion? Bom, se o cátion perde, o ânion ganha elétrons. Se ele tá com, olha aqui, ó, número atômico 35, próton 35 e 35 elétrons. Mas daí chega um elétron para perto dele. Ué, como é que eu sei disso? Porque tá menos 1. Quem é menos 1 não é o elétron? Então ele está ganhando esse elétron. Então aqui é 35 mais 1. Ele fica com 36. Ué, mas como assim? Quem ganha é negativo, quem perde é positivo? Sim, porque você tem que ver quem é que passa a ficar em excesso. A carga mais 1 aqui do sódio, ela só aparece porque o próton fica em excesso 11 positivos, enquanto eu tenho 10 negativos. Por isso que apareceu mais 1. A carga negativa aqui, ó, tá? Ela aumenta o elétron que é negativo. Enquanto o próton tinha 35 elétrons, tava tudo bem. Mas aí ele ganhou um elétron, ele passa a ter excesso de elétron. 36. Resumo: positivo perde elétron, negativo ganha elétron. Por enquanto, se você pegar isso aí, por enquanto, já tá bom. Nos exercícios a gente vai aprofundar isso de outra forma. Semelhança atômica. O que seria a semelhança atômica? São átomos que têm coisas iguais. Mas que coisas são essas? Bom, o que o átomo tem? Prótons, nêutrons e elétrons. Concorda comigo? Sim. Então vamos ver? Átomos diferentes podem ter o mesmo número de prótons, massa, nêutrons ou elétrons. São classificados como isótopos, átomos de mesmo número de prótons, ou seja, átomos de mesmo elemento químico, mas com nêutrons diferentes, nêutron ou massa diferente. Então, por exemplo, eu tenho o elemento A aqui, que o número de próton dele é 12, mas um tem massa 28 e o outro tem massa 30. Logo aqui, 28 menos 12 vai dar 16 e aqui vai dar 18 nêutrons. Além da massa ser diferente, o nêutron também é diferente. Tá, isótopos. Tem o P no meio, tá vendo? P é prótons. Possui o mesmo número de prótons. Iso, são iguais prótons, tá? Outro, isóbaros. Iso, iguais. A, lembra massa atômica. Então, são átomos diferentes que apresentam a mesma massa. 12, átomo A, número atômico 12, átomo B, número atômico 14, mas a massa deles é o quê? Iguais.
São átomos diferentes com o mesmo número de massa. Isobáros. Ó, o A lembra a massa. Iso, iguais. Isótonos. N lembra o quê? Nêutrons. Átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Olha aqui. 28 e 12 tá dando 16. 30 menos 14 tá dando 16. Ou seja, o nêutron de A é igual ao nêutron de B, que é igual a 16. Então, vamos fazer uma revisão. Ó, isótopos. P prótons. Átomos com prótons iguais. Isóbaros. A lembra massa. Átomos com massas iguais. Isótonos. N de nêutrons. Átomos com nêutrons iguais. Observação. Alguns autores classificam os átomos que são diferentes, mas que apresentam o mesmo número de elétrons, de isoeletrônicos. Lembra que eu falei para vocês que nem todo livro diz a mesma coisa, né? Então, dependendo do livro, existem os isoeletrônicos. Dependendo do livro, eles nem falam. Isoeletrônicos são átomos diferentes que possuem o mesmo número de elétrons. Então, olha aqui, ó, o sódio, 11 menos 1 dá 10. O flúor, 9 mais 1 dá 10. Então, os elétrons do sódio são iguais aos elétrons do flúor, que é igual a 10. Esses são os isoeletrônicos. Bom, a nossa matéria acabou aí, por enquanto, tá? Vamos para a lista de exercícios que vocês vão tentar fazer. Vou dar uma explicação para vocês na aula ao vivo sobre a lista de exercício e mais um pouquinho sobre isso aí. Íons, cátions e ânions e semelhança atômica. Tá certo? Beijinho, até daqui a pouco.